que tudo, a paz de Cristo é especial. Graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e eu quero convidar você agora para termos juntos aqui uma breve exposição na Palavra do Senhor. E hoje eu quero continuar a minha série de exposição no livro dos profetas menores, nos livros, dos profetas menores, e hoje nós vamos falar sobre um profeta que tem uma mensagem de muita esperança para a nossa vida. Eu me refiro ao profeta Obadias, também conhecido pelos católicos como Abdias. É exatamente o mesmo profeta, exatamente a mesma profecia, a mesma mensagem, como eu disse no bloco anterior. O profeta Obadias tem esse nome, e essa divergência entre Obadias e Abdias, e alguns perguntam qual é o certo. Ambos são certos, porque no hebraico nós temos apenas a estrutura consonantal, Então, a estrutura consonantal de Obadias e Abdias é exatamente a mesma, e a pronúncia foi sendo alterada à medida que as vogais maçoréticas foram sendo acrescentadas ao texto. Bom, essa é realmente uma coisa que não importa muito. Vamos, então, considerar um pouquinho sobre esse profeta. Obadias, ele tem uma mensagem muito simples, apenas um capítulo, o livro de Obadias, Muito pouco se sabe sobre a identidade e a biografia de Obadias. Primeiro porque esse nome era um nome extremamente comum em Israel, porque o significado desse nome é servo do Senhor ou adorador do Senhor. Então haviam muitos Obadias, e o texto ele não se detém a tempo, ele não se refere à identidade ou à biografia de Obadias, apenas diz o texto visão de Obadias. Isso tem uma mensagem muito interessante, porque embora nós não saibamos quem é Obadias, o texto, ele logo no seu primeiro versículo, deixa muito claro quem fala através de Obadias. Então no verso 1, nós temos aqui o seguinte registro: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então, nós temos aqui a importância de quem fala. Isso traz uma mensagem muito importante para os nossos dias. Isso traz uma mensagem muito importante para o nosso exercício cristão. Tem muitas pessoas que querem talvez ser mais do que o próprio Deus. Existem pessoas que querem ser mais conhecidas do que o próprio Cristo. Existem pessoas que dão muito valor ao seu nome, à sua biografia, à sua identidade. Mas quem somos nós? O que eu sou, o que você é, o que um pregador famoso é, o que um cantor famoso é, a não ser um mensageiro da palavra de Deus. Seja ele o mais conhecido até o menos conhecido, todos nós portamos e conduzimos a palavra de Deus. Se vamos falar a multidões ricas e pujantes na sua vida social, ou se vamos falar aos mais pobres dos pobres, não importa, porque diante dos olhos do Senhor somos todos iguais. Mais importante é a mensagem do que o mensageiro, e o livro de Obadias me ensina isso de uma maneira muito simples, muito simplória, muito objetiva. Maior é a mensagem do que o mensageiro. Toda vez que o mensageiro quer ser maior do que a mensagem, a coisa não dá certo. Toda vez que o mensageiro quer ser mais importante do que a mensagem ou o autor da mensagem, a coisa desanda, a coisa não vai para frente, nós passamos a viver baseados em vaidade, passamos a viver baseado em tantas outras coisas que não é a essência do Evangelho. Amém? Obadias, ele profetiza aproximadamente entre 586 a.C., Embora o texto aqui não nos dê uma referência do tempo e nem ligue Obadias a uma circunstância histórica conhecida, embora algumas pessoas liguem aqui o início do capítulo 1, já temos um capítulo, ao tempo de Jeremias, não é possível falar. O que nós temos de claro aqui
é que Obadias ele profere uma sentença contra Edom, o território de Edom, os edomitas, que são descendência de Esaú, irmão de Jacó, né? Então há uma batalha, há uma guerra entre Israel e Edom, né, que tipifica, que simboliza a guerra entre o bem e o mal, que simboliza a guerra entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, né? Edom aqui ele vai representar em vários momentos, né? Mas o texto me diz que foi um momento em que Edom triunfou sobre Israel. Quando foi isso? Eis a dificuldade de entender o texto. Por muitas vezes, a terra de Edom triunfou sobre Israel. Então é difícil você precisar, né, em que momento nós estamos vivendo, mas há uma mensagem a Edom, contra Edom de Deus, em favor de Judá, né? Nós sabemos aqui que Obadias vai profetizar de uma maneira muito específica para Judá e contra Edom. Então, vamos ao nosso texto. Eu quero ler a partir do verso 15 do livro de Obadias, né? Como eu disse, apenas um capítulo, então Obadias 1, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú será restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Amém? Que Deus abençoe essa palavra e a sua vida diante dessa palavra. Nós estamos aqui sobre uma promessa de restauração de Israel, né? E eu penso que entender a dimensão da proposta aqui desse texto é muito importante. Edom havia triunfado sobre Israel, e ele governava Israel, e ele pilhava Israel, ou seja, roubava, aniquilava, destruía e oprimia Israel. Essa figura, ela é uma figura emblemática, porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, né, haverá uma guerra, né, entre Satanás, entre o anticristo e a igreja, né? E a figura que nós temos na batalha do Armagedon, né, é que antes de Jesus voltar, o exército de Satanás estará oprimindo, destruindo, pilhando, saqueando e oprimindo de todas as maneiras possíveis aquela igreja que será resiliente, aquela igreja que permanecerá, que a palavra de Deus chama de remanescente. Ou seja, haverá um processo, entenda isso aqui, trazendo para a nossa realidade. Haverá, segundo a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, um período de apostasia, né? Não se engane, nós já estamos vivendo esse momento. A apostasia, ela talvez não tenha chego ao seu clímax, aonde ela chegará, né? O que significa apostasia? Apostasia significa o abandono da fé, né? E o apóstolo Paulo fala que antes do surgimento do anticristo, haverá uma grande apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Essa grande apostasia é um sintoma exclusivo da igreja. Porque não pode haver apostasia no mundo. Por quê? Para que se haja apostasia, é necessário que haja fé. A apostasia é o abandono da fé, é o distanciamento do centro que vai trazer a fé, né? Embora não vá haver um distanciamento da religião,
né? Porque as pessoas vão continuar religiosas, as pessoas talvez continuem na igreja, as pessoas continuem dentro de todo aquele gueto religioso, aquela esfera religiosa, mas ela estará desprovida de fé. Nós, queridos, já anunciamos esse tempo, já vivemos esse tempo. Nem todas as mensagens cristãs falam de Cristo, nem todas as mensagens cristãs apontam para a fé, e nem toda a fé que vai dentro de alguns pseudos cristãos, de alguns que se dizem cristãos, é fé em Cristo. Porque nós precisamos aprender a distinguir fé de fé cristã. Né? Se você for num cartório, num tabelião, e for reconhecer uma firma ou reconhecer um documento, ele vai dizer lá, atesto e dou fé. Mas essa fé é baseada na fé que se vê, na fé que se comprova. É uma crença estabelecida em provas, é uma crença estabelecida em fatos, é uma crença estabelecida em argumentos plausíveis, provas, lógicas. Essa não é a fé em Cristo Jesus. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados foram aqueles que creram e não viram. O autor de Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se espera, mas não se vê. Qual é a sua fé? A sua fé é uma fé que resiste às adversidades, que se mantém de fé a despeito das circunstâncias? Ou a sua fé é uma fé condicional? Para que você a tenha, você precisa estar bem. Para que você a possua e a exercite e transforme essa fé em frutos na sua vida, é preciso que você esteja feliz no ministério, é preciso que você esteja bem na igreja, é preciso que você não esteja decepcionado com ninguém, nem com liderança, nem com instituições, é preciso que as coisas estejam caminhando muito bem na sua vida. Ou então, de repente, caminhando muito mal e você, por desespero, busca ali aquela fé em que você vai melhorar. E eu estou acostumado a ver muita gente que vai para a igreja, busca um milagre, ou uma coisa, ou uma resposta de Deus, ou uma porta que se abre. E, curiosamente, quando a porta se abre, quando o milagre chega, as pessoas, de repente, não precisam mais de fé e vão embora da igreja. E ainda ficam falando mal da igreja, né? E a maioria das coisas que se fala sobre a igreja, muitas são verdade. Mas a igreja não é o que a gente acha que ela é ou o que nós gostaríamos que ela fosse. A igreja é o povo redimido, é o povo pecador, que pela graça e pela eleição de Deus fomos alcançados pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que é igreja. Então não tem por que se frustrar na igreja se a Bíblia fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Sim, a igreja é um lugar de decepção, sim, a igreja é um lugar de gente que tem muita hipocrisia. Onde não tem hipocrisia nesse mundo, gente? Aonde não tem? Quem é desprovido de hipocrisia? Quem é desprovido de vaidade? São algumas raras exceções aí que nós, pelo menos, julgamos superficialmente. A igreja não é feita simplesmente por quem está lá, mas a igreja, o que a caracteriza é quem é adorado lá, é quem é pregado lá. Quem dá a verdadeira origem para a igreja não é o cristão, mas é o Senhor da igreja, é Cristo. Porque o que esperar de um cristão? Senão a sua humanidade falha e pecadora, que precisa ser, como qualquer uma, redimida pelo Senhor. Era nesse contexto que Jesus vai voltar, quando a igreja estiver sendo massacrada. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na época de Obadias. A mensagem dele é exatamente essa. Quando Edom estava triunfando, celebrando a sua vitória sobre Israel, eis que vem a profecia do Senhor contra Edom. E Israel é restituída, Israel ela é restaurada. Deus a traz de volta. E aqui existe um princípio universal. Não posso nem dizer que é um princípio cristão. Talvez o cristianismo seja a fonte desse princípio, pelo menos a mais antiga fonte desse princípio, mas é um princípio que se aplica a toda e qualquer criatura que está sobre a face da terra. Está aqui no verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações.
como tu fizeste, assim fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Estou falando de quê? Eu estou falando sobre a lei do retorno, né? Ou a lei da semeadura. O que você planta nessa vida, meu amigo, você vai colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então não adianta você viver uma vida indissoluta, uma vida de destemor, uma vida de maldade, uma vida de falcatruz, esperando que Deus vai te abençoar. É lógico que nós erramos, é lógico que nós falhamos, né, nesse curso de vida que nós seguimos, porque essa é a nossa natureza. Mas nós precisamos, de alguma maneira, buscar a santidade. E santidade não tem nada a ver com culto. Esse conceito de santidade, de kadosh, ele é muito deturpado. Tem gente que só quer ter santidade no culto. Tem gente que só quer ter santidade no momento da adoração, quando a música está tocando, a mão está levantando, a lágrima está descendo, a pele está arrepiada. Mas quando sai dali, não muda. Continua a mesma coisa, né? Essa célula máter da hipocrisia dentro do cristianismo está aí, né? E a palavra está aqui exatamente para dizer para você que não é assim. A palavra está aí exatamente para te ensinar que o caminho é outro, né? Por mais que nós tentamos deturpar isso aqui, não é assim. E aí então Obadias vem e diz, olha, haverá livramento no Monte de Sião. Né? Aquilo que você plantou, uma hora você vai colher, se referindo a Edom. E aí você precisa entender que a figura de Israel e a figura de Edom são, na verdade, duas figuras. Né? Você sabe que Israel é o nome que Deus deu para Jacó quando ele se aliançou com Deus. Né? Jacó passou a ser chamado de Israel. Né? E Jacó é aquele mesmo que teve um problema com seu irmão gêmeo de nome Esaú. Esaú lhe vendeu a primogenitura, né, o direito da bênção, né, do primogênito, do filho mais velho, embora fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro, e eles eram muito diferentes. Né? E Esaú não quis, não deu valor à bênção de Deus, à bênção do seu pai, à bênção do Senhor que estava sobre o seu pai Isaque. E Jacó queria, para ele aquilo era importante. Por mais que ele a tenha obtido de uma maneira muito questionável, mentindo para o seu próprio pai, né, com a conivência de sua mãe, Jacó se tornou o primogênito, herdou a bênção e Deus fez uma aliança com aquele homem. Ou seja, isso me ensina que nós podemos ter muitas atitudes equivocadas no curso da nossa vida, mas a intenção do nosso coração de servir ao Senhor, ela precisa ser pura e sincera. É lógico que eu tenho os meus defeitos, é lógico que eu tenho as minhas falhas, mas o que está no meu coração? E no momento certo, Deus vai restituir, Deus vai restaurar. No verso 18, é dito aqui, a casa de Jacó será fogo, a casa de José, filho de Jacó, será chama, mas a casa de Esaú será restolho. Né? Aqueles incendiarão a este e o consumirão, ninguém mais restará da casa de Esaú, porque é o Senhor que falou. Para encerrar a minha mensagem, hoje você pode fazer uma escolha. A que casa você quer viver? De que casa você quer? A que casa você quer pertencer? A casa de Israel ou a casa de Esaú? Para que você pertença à casa de Israel espiritual, você precisa entregar a sua vida e o seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa filiação, o nosso acesso à casa de Israel, né, é espiritual, através de Cristo Jesus. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou preparar para vós outros lugar, e vocês me seguirão. E aí então Tomé perguntou para Jesus naquele dia, tão interessante, texto registrado em João capítulo 14, mas nós não sabemos o caminho. E Jesus lhes disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, talvez hoje seja um dia de tomar uma decisão na sua vida.
você que está afastado da casa do Pai, você que está afastado da casa de Israel, há uma palavra de que a casa de Israel consumirá toda a casa de Esaú. Não queira estar lá na casa de Esaú, queira estar na casa de Israel. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Essa é a profecia de Obadias. Eu espero que ela seja bênção ao teu coração. Fica com Deus. No próximo programa estaremos aqui falando sobre mais um profeta menor. Eu desejo sobre a tua vida a graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz.